O salmista, no Salmo 97, afirma: reina o Senhor, regozije-se toda a terra. A certeza de que o Senhor reina leva a terra a se regozijar na presença dEle, naquela certeza de que as nossas vidas não estão entregues à sorte neste mundo, mas as nossas vidas são conduzidas pelo reinado soberano, gracioso e todo-poderoso do Rei Celestial. Nós estávamos de plano retornar às atividades no templo neste domingo, dia 28, ainda de forma parcial, retornando apenas dentro daqueles limites estabelecidos para as reuniões públicas. Entretanto, diante do andamento da pandemia na nossa região e principalmente na nossa cidade, nós, estudando com bastante cautela e prudência, resolvemos adiar este retorno. Estamos ainda avaliando o momento propício para retornarmos. E enquanto não retornamos, Deus, em sua rica graça, nos permite, por meio do YouTube, do nosso canal, termos estes momentos de pregação, de ensino da palavra de Deus, de oração, de invocação do Senhor. E no momento de oração da família diante do altar do Deus bendito, nós oraremos ao Senhor hoje,
em especial por duas famílias que nos solicitam. Nossos queridos irmãos Valério, Leia, Mariana. Vamos render graças ao Senhor por esta família e de uma maneira especial pela vida da Mariana, que está completando mais um ano de vida. Exatamente hoje está se aniversariando. Então vamos agradecer a Deus pela vida da Mariana e pela maneira bondosa que o Senhor tem cuidado desta família. Oraremos ao Senhor também em gratidão pela família do Mauad, da Nelly, especialmente pela Nelly, que também se aniversariou na última sexta-feira. Vamos agradecer ao nosso bom Deus que tem guardado, sustentado estes queridos irmãos. Nossos irmãos Mauad, Nelly, os filhos, que a graça bendita do Senhor os assista em todo o tempo. Vamos colocar diante do Senhor em oração as nossas vidas. Pai, muito te damos graças. Temos experimentado dia após dia da bondade do Senhor, da tua proteção, do teu ensino. Agradecemos a presença do Senhor que nos sustenta e nos fortalece. E nos alegramos na presença do Senhor com os nossos irmãos que têm sido abençoados e enriquecidos com mais um ano de vida. Louvamos ao Senhor pela vida da Mariana, que a tua bênção permaneça sobre esta jovem, de forma que os seus alvos, seus objetivos e propósitos de vida sejam alcançados conforme a bondade, o querer abençoador e soberano do Senhor. Conceda proteção, saúde e fortalecimento na fé a esta família. Muito te louvamos, Senhor, também pela vida dos nossos irmãos Mauad e Nelly. Agradecemos pelos filhos, agradecemos pela saúde que o Senhor tem lhes dado, agradecemos pela direção e proteção do Senhor e de maneira especial nós louvamos ao Senhor pela vida da tua serva Nelly, por mais um ano de vida que o Senhor em bondade concedeu à tua serva. Dá, ó Pai, que ela possa contar sempre com a direção, com a proteção, com o amparo e com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Estenda, Pai, os teus cuidados sobre cada um de nós. Aqueles que se acham temerosos, que possam achar no Senhor toda a segurança, aqueles que têm sido tentados, que tenham o socorro do Senhor, aqueles que têm percebido as muitas bênçãos do Senhor, que haja gratidão nos seus corações e que isso possa resultar em louvor na tua presença. Pai, que neste momento o Senhor prepare os nossos corações de forma que possamos receber a Tua palavra com entendimento espiritual e que esta palavra possa trazer os redirecionamentos necessários na vida de todos nós. Oramos e buscamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um momento musical e logo em seguida nós retornaremos para a leitura de um passo das Escrituras Sagradas e a exposição do texto bíblico que se acha em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Daqui a pouco, então, nós retornaremos para a leitura e a apresentação deste texto bíblico.
Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória
Leiamos, portanto, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Nós temos pregado neste Evangelho que apresenta o Senhor Jesus como servo, o Senhor Jesus em suas diversas ações graciosas a serviço, dando a própria vida por nós. O texto bíblico diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Há muitas pessoas que, embora se afirmando cristãs, não conhecem e não compreendem exatamente o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus não se assemelha a nenhum sistema religioso nascido entre os homens, porque o Evangelho é algo que procede de Deus e que trabalha transformações humanas, não é simplesmente um sistema religioso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus não se assemelha também às ideologias e filosofias de vida dos seres humanos. Não, o Evangelho procede do alto, procede de Deus e retrata soluções divinas nas nossas vidas. O Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui, conforme os próprios relatos de Marcos e que nós temos visto ao longo dos últimos dias, ensinou em vários lugares, curou enfermos, manifestou bondade e socorro a diversas pessoas, mas encontrou resistência dentro do sistema religioso dos judeus, daqueles que esperavam em Jesus apenas mais um mestre dentro de um sistema. O Senhor Jesus encontrou esta resistência na cidade de Nazaré. Ele pregou, ele ensinou em uma sinagoga, foi recebido com incredulidade, saiu dali, reuniu a si os seus discípulos e os comissionou, enviando os mesmos de 2 a 2, a irem a diversos lugares pregando o Evangelho. Neste ato que o Senhor Jesus envia os discípulos para pregar, nós temos revelações importantíssimas do caráter do Evangelho do Senhor Jesus. O que é o Evangelho do Senhor Jesus? Queremos, nesse momento, neste texto bíblico, falar um pouco a respeito destas grandiosas revelações do caráter do Evangelho do Senhor Jesus, apresentado exatamente quando Jesus reúne os discípulos e os envia a pregar o Evangelho. Tratar deste assunto é trazer a oportunidade para que todos nós possamos refletir um pouco mais em nosso relacionamento com o Evangelho do Senhor Jesus. Como nós temos nos relacionado com o Evangelho? Qual é a nossa compreensão do Evangelho do Senhor Jesus? Quais são os frutos do Evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas? Vejamos então, a primeira revelação
grandiosa que o Evangelho do Senhor Jesus nos traz, conforme este texto bíblico. Há aqui uma apresentação do caráter redentor do Evangelho de nosso Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus não se propõe a apenas oferecer alguns reparos necessários na minha vida, na sua vida, ou na vida religiosa de maneira geral. No mundo é que nós encontramos a proposta de oferecer reparos diante das necessidades humanas. O Evangelho não fala sobre reparos. O Evangelho do Senhor Jesus retrata plena libertação de todo tipo de escravidão humana. Transformação do coração, transformação da mente, transformação da própria vida humana. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos e eles atuaram, primeiro, pregando arrependimento dos pecados. Portanto, o Senhor Jesus propõe a libertação dos pecados. E o meio para se obter a libertação dos pecados é o arrependimento e a fé. E os discípulos pregaram arrependimento e fé em Cristo exatamente para que as pessoas pudessem obter libertação de seus pecados. E isso está perfeitamente em harmonia com todo o ensino bíblico. O profeta Isaías, no capítulo 61, já havia proclamado a unção de Jesus para proclamar libertação aos cativos. João Batista apontou para Jesus, afirmando ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Senhor Jesus traz ao mundo o Evangelho, e o Evangelho proclama libertação dos pecados. Pecado é estar em desarmonia com Deus. É tudo aquilo que interfere em nosso relacionamento de paz com Deus. É tudo que transgride a vontade do Senhor. E o que nós precisamos na vida é estarmos diante do Senhor, por Ele aprovados. O pecado separa. Mas o Evangelho veio proclamar libertação do pecado. Os discípulos anunciavam libertação mediante o arrependimento e fé, mas os discípulos também expulsavam muitos demônios, curavam enfermos. Os embaixadores que vão a outros países representando o seu país precisam apresentar algumas credenciais que atestam a legitimidade do trabalho deste embaixador. O Senhor Jesus na terra, apresentando o Evangelho, apresenta também credenciais. Os apóstolos enviados, chegando às várias cidades, mostram estas credenciais, expulsando demônios e curando enfermos. Mas nós temos aqui neste ato também sinais do poder do Evangelho, da proposta do Evangelho, que é libertar o ser humano de toda espécie de escravidão. Talvez a sua pergunta fosse: então, pastor, significa que cada vez que o Evangelho é pregado em nossos dias, toda pessoa que recebe o Evangelho fica imediatamente livre de toda espécie de mal, inclusive de suas enfermidades? O Evangelho propõe libertar o ser humano de toda espécie de escravidão. Só que isso acontece de forma progressiva.
Começando em nossos corações, quando nós cremos no Senhor Jesus, nos reconciliando com Deus e operando transformações na nossa vida e nos libertando do poder do pecado e do poder do mal. Mas esta obra de redenção se completará no dia que nós formos reunidos ao Senhor. Aí sim seremos plenamente redimidos. Não significa que hoje as pessoas serão libertas de toda a enfermidade, do poder da morte. Não, isso se completará no reino dos céus. Mas uma obra já começou na vida de todo aquele que crê. Ele é declarado perdoado pelo Senhor, reconciliado pelo Senhor, e Deus está trabalhando plena, profunda e completa libertação na sua vida. O mundo pode nos oferecer alguns reparos. O mundo oferece tratamento de saúde. O Evangelho do Senhor Jesus proporciona cura perene, perfeita e completa, que se dará finalmente na glória. O mundo age mediante as autoridades competentes para coagir o crime. O Evangelho nos traz muito mais do que o ato de coagir. O Evangelho traz a restauração perfeita e plena da santidade, da justiça de todos aqueles que creem no Senhor e que desfrutarão desta perfeição com o Senhor. Os homens, os diversos governantes trabalham por administrar a vida social. O Evangelho do nosso Senhor Jesus não trabalha uma administração, trabalha o estabelecimento pleno do reino de Deus. Estabelecimento este que já começa em nossos corações, semeando amor, justiça, verdade, e se completará no reino dos céus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus trabalha por plena redenção do ser humano. Este é o caráter do Evangelho. O Evangelho retrata plena libertação do ser humano de todo tipo de escravidão, a começar de nossos pecados, porque nos reconcilia com Deus, das enfermidades, das pandemias, dos sofrimentos, das injustiças, de todos os males, do poder demoníaco. E quando Jesus enviou os seus discípulos, o Senhor Jesus anunciou exatamente isso: o poder de redenção que existe no Evangelho. Como você tem se relacionado com o Evangelho do Senhor Jesus? Tem compreendido aquelas palavras do Senhor: conhecereis a verdade vos libertará? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Você tem recebido o Evangelho do Senhor Jesus com fé, com esperança? Ou tem andado cabisbaixo, entristecido, sob o poder do pessimismo, vivendo pelo que você vê neste mundo e não pelo que a palavra de Deus testifica? A palavra de Deus testifica o poder redentor do Evangelho, plena libertação de toda espécie de mal, que se completará na glória. Devemos participar do Evangelho com gratidão, com louvor a Deus, com fé, com esperança, com segurança, crendo de fato neste conteúdo perfeito do Evangelho de Jesus. Isso é bênção demais para a nossa vida. É para que cada um de nós possa refletir na grandeza desta obra que procede do céu, que não é ministrada pelos homens, que não tem origem na terra, mas que o Espírito Santo de Deus está presente para realizar na vida de cada um de nós. E eu deixo duas aplicações. Primeiro, se você ainda não entregou a Cristo a sua vida, não experimentou o poder da redenção do Evangelho, ore ao Senhor ainda hoje,
Coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, a solução para mim não está no mundo, não provém do mundo, porque só o Evangelho tem o poder pleno de redenção, e eu creio na solução que vem do Senhor. Mas uma outra aplicação, se você já crê no Senhor, serve ao Senhor, mas não tem vivido uma gratidão mais profunda, não tem compreendido a grandeza do Evangelho, é momento de santificar ao Senhor a sua vida, de se arrepender de seus pecados, porque o remédio de Deus não é parcial, o remédio de Deus é completo, e o Evangelho do Senhor Jesus traz para nós soluções plenas e definitivas. Mas, ainda sobre o caráter do Evangelho, um outro aspecto a ser considerado é o caráter universal do Evangelho. Quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e os envia, temos uma revelação do caráter universal do Evangelho. Uma seita religiosa, dentre os aspectos que a mesma mostra, está o seu exclusivismo, o seu bairrismo. Certamente você já teve contato com alguma seita que julga que os salvos são apenas os adeptos desta seita. É uma característica própria da seita, são exclusivistas e bairristas. O Evangelho do Senhor Jesus não é uma seita. Aquelas pessoas que dizem Deus é brasileiro, estão dizendo uma grande mentira. O Senhor nosso Deus é apresentado nas Escrituras como o Deus de toda a terra, de todos os povos, de todas as nações, de todos os grupos. Há um caráter universal no amor e nos propósitos de Deus para com a sua criação. Os judeus foram chamados para serem sacerdotes e reis, instrumentos de Deus, para repartirem a palavra de Deus com o mundo. Entretanto, se fecharam em um sistema religioso exclusivista. O Senhor Jesus vem e socorre a judeus e a gentios, a homens e a mulheres, a crianças e adultos, a ricos e a pobres. O Senhor Jesus vem e quebra todas as fronteiras de separação do ser humano, anunciando neste ato a universalidade do propósito de Deus para com a criação. Neste texto bíblico, ele envia os discípulos de 2 a 2, e neste envio ele reafirma a universalidade do Evangelho, o que ficou ainda mais caracterizado no registro do evangelista Mateus, que afirma que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, enviou os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, revelando um propósito universal. O Evangelho não estava circunscrito a um povo, a um sistema religioso. O Evangelho do Senhor Jesus é extensivo ao mundo, a todos os povos. Até mesmo na cruz de nosso Senhor Jesus, nós encontramos essa universalidade. Era a festa da Páscoa, para Jerusalém se dirigiam pessoas oriundas de várias regiões. O Senhor Jesus foi crucificado em um alto, em uma cruz. De forma visível, ali estava o Filho de Deus naquela cruz. E escrito na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, grego e latim. As 3 principais línguas, revelando que Jesus Nazareno, o Rei, ali estava na cruz, não apenas em função dos judeus, mas em função do pecador. A universalidade do Evangelho com poder para alcançar o mundo. Este é o propósito de nosso Deus. Precisamos cuidar
para não restringirmos o Evangelho a uma seita exclusivista. E vemos, infelizmente, muitas denominações chamadas cristãs que estão preocupadas apenas com seu agrupamento, estão preocupadas tão somente em encher o seu templo a qualquer custo, a qualquer preço e fazendo uso de qualquer meio, porque não pensa na universalidade do Evangelho e no reino de Deus, mas pensa apenas na glória pessoal, nas ambições humanas, nas ambições carnais. O nosso coração precisa se encher da misericórdia e do amor presentes no coração de Jesus, que amou o mundo de tal maneira que entregou a própria vida por nós, pelo seu povo espalhado por toda a terra. Temos aqui revelações grandiosas do Evangelho do Senhor Jesus, do poder redentor do Evangelho, da universalidade do Evangelho. E uma segunda consideração, que acaba procedendo da segunda consideração, ou da universalidade do Evangelho, é o caráter missionário do Evangelho. O Senhor Jesus envia os apóstolos. O próprio termo apóstolo significa enviado. Eles foram enviados pelo Senhor Jesus, seguindo o próprio modelo de Jesus. O evangelista João afirma, o Senhor Jesus afirma: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor Jesus foi também enviado pelo Pai à terra, e da forma como ele foi enviado à terra, ele enviou os seus discípulos. Temos em Jesus o ápice da Missio Dei, a missão divina. Toda obra missionária não começa com o homem, mas começa com Deus, desde o Éden. Após o primeiro pecado, o Senhor busca Adão e Eva, dizendo: onde estás? O ministério profético no Velho Testamento revela Deus falando e Deus buscando o homem pecador. A vinda do Senhor Jesus ao mundo é essa missão divina em que o Senhor, enviado pelo Pai, vem ao mundo como o pastor que vem em busca da ovelha ferida, da ovelha que se perdeu. Então nós cremos no Evangelho, na Missio Dei, porque Deus está nos buscando, Deus está reunindo o seu povo, Deus está tratando o seu povo, e é maravilhoso compreendermos isso, que neste mundo ímpio, neste mundo que muitas vezes parece imperar o mal, nós contamos com a presença divina, buscando as suas ovelhas, recolhendo as suas ovelhas, tratando das suas ovelhas. E não importa onde você está, o poder de Deus é poder que te encontra, é poder que te busca, é poder que te envolve, é poder que trabalha na sua vida. Da forma como Jesus foi enviado, ele envia os seus apóstolos, e neste ato de Jesus enviá-los, nesta obra missionária, nós temos dois ensinos. Primeiro, a necessidade de desenvolvermos a plena confiança na suficiência do Evangelho. E segundo, a necessidade de anunciarmos ou de proclamarmos o Evangelho. Isso porque o Senhor Jesus, quando envia os seus apóstolos, ele faz algumas recomendações. Eles não deveriam levar pão, não deveriam levar dinheiro, não deveriam levar o alforge, que era o saco de dormir, não deveriam levar sandálias, digo, vestes extras, e nem sandálias extras também.
Estas foram as recomendações do Senhor Jesus. Flávio Joséfo, historiador da igreja cristã, afirma que levar muitas vestes passou a ser o sinônimo de uma certa presunção, de um certo orgulho, porque as pessoas ricas que esnobavam geralmente usavam muitas vestes, uma sobreposta à outra. Os apóstolos foram enviados sem levar estes recursos. Mas como eles deveriam, então, se manter sem estes recursos? Havia em Israel todo um sistema desenvolvido de hospitalidade. O Senhor Jesus ensina que eles deveriam entrar em uma casa, comer do que fosse oferecido e permanecer nesta casa sendo hospedados. Se não fossem recebidos, deveriam sacudir as sandálias dos pés contra aquela casa, contra aquela cidade. Mas esse sistema, onde o Senhor Jesus diz para os discípulos não levarem estes recursos, não significou um padrão para a obra missionária. Em outras palavras, os missionários não precisam necessariamente repetir este padrão exigido pelo Senhor Jesus, não levarem nenhum sustento, nenhum recurso, mesmo porque dentro das próprias Escrituras, em momentos posteriores, os missionários foram aos campos enviados pelo Espírito Santo e foram sustentados e mantidos pelas igrejas, levaram os recursos necessários. Temos o exemplo do apóstolo Paulo enviado pela igreja de Filipos e recebeu da igreja de Filipos o suficiente, até de forma abundante, para a sua manutenção missionária. Mas afinal, o que o Senhor Jesus quis ensinar para os apóstolos quando disse: não levem vestes extras, sandálias extras, não leve dinheiro, não leve alforge? O que Jesus quis ensinar? O Senhor Jesus quis ensinar que nós precisamos ter plena confiança na suficiência do Evangelho dele para resolver os problemas humanos. Este foi o ensino. Mais tarde, quando os apóstolos levaram alguns recursos de manutenção, eles haviam aprendido este princípio, a suficiência do Evangelho para resolver os problemas humanos, e se mantiveram em plena confiança no Senhor e em plena confiança no Evangelho, não em qualquer recurso material ou humano. Esse princípio na obra missionária, esse princípio na vida cristã, porque, a exemplo dos apóstolos enviados, todo crente em Cristo é enviado a pregar, a testemunhar do Evangelho. Essa confiança na suficiência do Evangelho deve fazer parte da vida de todos nós. O Evangelho é uma solução que vem de Deus para o pecador, plenamente suficiente para resolver, suprir e salvar qualquer pecador. Um outro aspecto nesta obra missionária que nós temos aqui é a proclamação. O Senhor Jesus enviou os apóstolos a anunciarem, a pregarem. Atribuem a São Tomás de Aquino a expressão: prega o Evangelho, se necessário, com palavras. É claro que ele quis enfatizar a necessidade de uma vida santa, de um bom testemunho. Mas estas palavras não são corretas. A pregação do Evangelho envolve proclamação. Os discípulos foram enviados a proclamar, a anunciar. E desde os tempos do Velho Testamento, os profetas do Senhor deveriam se levantar dizendo: assim diz o Senhor, comunicando uma palavra divina às pessoas. O Evangelho tem um conteúdo divino que precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. E os apóstolos foram enviados.
eles deveriam guardar estes dois princípios. Primeiro, plena confiança em Deus e na suficiência do Evangelho. Segundo, eram portadores, proclamadores das verdades divinas. Existe uma mensagem que o mundo precisa conhecer, que o seu vizinho precisa conhecer, que o seu amigo precisa conhecer, que o seu parente precisa conhecer, que as pessoas conhecidas e desconhecidas precisam conhecer. O presbiterianismo chegou no Brasil mediante o trabalho missionário dos americanos, através de Asbel Green Simonton, mas é interessante observarmos como cresceu o presbiterianismo no Brasil. Ele cresceu mediante o trabalho chamado leigo, onde cada crente passou a testemunhar do Evangelho, a fazer do seu lar, da sua própria casa, uma referência de culto, de adoração a Deus. Isso vem nos confirmar que o Evangelho do Senhor Jesus tem um caráter missionário, onde somos enviados pelo Senhor, todos nós somos enviados pelo Senhor, e devemos, neste envio, nos certificar da plena suficiência do Evangelho, confiar na suficiência que vem de Deus. Algumas pessoas dizem, eu não posso, eu não consigo, mas onde fica a suficiência de Deus que nos envia? E ao mesmo tempo, existe a proclamação, o anúncio de Cristo, das verdades do Evangelho. Temos aqui, neste texto bíblico, grandes revelações do caráter do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus não se assimila a mais um sistema religioso desenvolvido pelos homens, porque o Evangelho de Jesus é solução que vem de Deus. O Evangelho não se assimila às filosofias e ideologias humanas, porque o Evangelho procede de Deus. O Evangelho é solução de Deus para nós. E o caráter do Evangelho foi apresentado quando Jesus reuniu os discípulos e os enviou a pregar. O Evangelho anuncia a redenção, a plena redenção do ser humano. Libertação dos pecados, libertação do demônio, libertação de toda espécie de sofrimento e de mal que inicia em nossos corações e se completará na glória. O mundo trabalha por operar algumas falhas, suprir algumas falhas existentes no ser humano de forma geral. O Evangelho não corrige falhas, o Evangelho transforma. O Evangelho liberta de todo tipo de escravidão. O Evangelho não é apenas para um grupo de pessoas. O Evangelho é para o mundo. O Evangelho não é para os bons apenas. Inclusive o Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Evangelho é para o pecador. O Evangelho é para todos. O caráter universal do Evangelho. O caráter missionário, há um envio de Deus. Vamos, meus queridos, viver o Evangelho do Senhor Jesus. Primeiro, experimentando na nossa vida a libertação que precisamos. Segundo, olhando o mundo com os olhos da compaixão, de amor, com os olhos que Deus olha. Terceiro, dizendo, eis-me aqui, Senhor, sou enviado teu ao mundo e quero realizar o teu trabalho no mundo. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, damos graças a ti, Senhor, pelo caráter do Evangelho, poder do Senhor para salvar-nos. Agradeço a ti pela tua palavra e peço, Senhor, continue a operar em nossas vidas, em nossos corações, a plena libertação de toda espécie de escravidão. Se há ainda qualquer irmão, qualquer amigo que não se viu ainda livre de algum mal, de algum vício, de algum sofrimento, permita, ó Deus, a compreensão da suficiência do teu Evangelho, permita, Senhor, a experiência da libertação, permita, Senhor, caminhar em fé até a glória, sabendo que
haverá plena libertação de toda a escravidão. Pai, dá-nos a visão do teu amor para com o mundo, do teu propósito para com o mundo. E ajuda-nos, Pai, a cumprirmos a missão que o Senhor dá a cada um de nós, para agirmos em confiança e como proclamadores da tua palavra. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada amigo. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.